Olá, prezados alunos. Vamos continuar aqui na nossa disciplina Instituições de Direito Público e Privado, tratando agora do tema Sistema de Normas Jurídicas. É importante que, após termos estudado o que a gente pode dizer, os primeiros aspectos da disciplina, né, dessa ciência do direito, né, dessa ciência jurídica, onde nós tratamos aspectos como o conceito, a própria etimologia do direito, que nós adentremos agora nesse tema chamado Sistemas de Norma Jurídica. Tá? Para iniciarmos, é importante que a gente faça assim, uma análise a respeito de qual é realmente a finalidade do direito, qual é a razão de ser do direito nessa ciência jurídica. Bom, o direito, segundo Paulo Nader, o direito está em função da vida social. A sua finalidade é a de favorecer mesmo o amplo relacionamento entre as pessoas e os grupos sociais, que é uma das bases do progresso da sociedade. Quando nós estudamos o que a gente chamou de evolução, de início da formação dessa ciência jurídica, nós abordamos que o direito, lá no seu primórdio, né, as relações sociais, melhor dizendo, elas se davam de formas tímidas, de forma a não evidenciar grandes comunidades, grandes grupos sociais. Né? Então, lá naquele momento da história, o homem vivia em pequenos agrupamentos. Né? E isso fazia com que cada um tivesse a sua regra, cada um tivesse a sua norma. Com o progresso da sociedade, né, das sociedades, passou-se a necessidade de se adquirir algo que regulamentasse, né, um poder, né, no caso o poder estatal, como órgão regulamentador da vida em sociedade. Né? Então, a finalidade do direito é, portanto, regular a vida em sociedade, manter a ordem, buscar harmonia entre as pessoas, né, dentro das relações sociais, agora sobre o aspecto de serem essas relações jurídicas. Então, a finalidade básica do direito, a finalidade primeira do direito é a coexistência pacífica entre as partes, né? Relações menos conflituosas possíveis. Se nós formos analisar no caso concreto, a norma posta, ela está lá, né? E nós vamos estudar hoje aspectos como direito objetivo, direito subjetivo, né? Direito positivado. Então, a norma posta, a lei, que é o que nós iremos abordar hoje, ela é como se fosse lá parada, estática. Então, no momento de um conflito em que duas pessoas discordam sobre determinado ponto, se dá a movimentação, né, se suscita a norma jurídica a fim de colocar, de pacificar essa relação ali então tumultuada, ali então conflituosa. Então, ninguém pode, né, por isso mesmo que na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, lá no seu artigo 3º, nós temos esse dispositivo, né, essa regra, essa lei que diz: ninguém pode alegar o desconhecimento da norma, da lei jurídica. Tá? É por isso mesmo que nós temos como exigência legal, né, para que uma lei, que uma norma possa entrar em vigor, um prazo de primeiro a publicação e logo depois um prazo de que a gente chama vacatio legis, que é o prazo em que a lei existe, mas ainda não produz seus efeitos, porque ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Nós tivemos no caso, por exemplo, do Código Civil, o atual Código Civil, que é o Código Civil de 2002, que ele foi publicado e sancionado em 2001. E o prazo, esse prazo de a vacatio legis da lei do Código Civil durou um ano. Então, o Código Civil brasileiro ele entrou em vigor em janeiro de 2002, né? O novo Código Civil brasileiro. E por isso mesmo, essa norma que diz que ninguém pode alegar desconhecimento da lei,
nós vamos estudar hoje, que a lei é para todos, a ideia da característica da generalidade. Então, até mesmo aquele que não tem conhecimento jurídico ou conhecimento popular, através do senso comum de uma regra jurídica, ele não pode alegar a sua torpeza a seu favor, né? Então, ele não pode alegar o desconhecimento da lei. Então, o fim atribuído ao direito não é o de criar uma ordem ideal, mas uma ordem real de convivência, né? A gente está trabalhando, a gente está falando de relações jurídicas, relações entre as pessoas, né? Relações essas que são dinâmicas, né? Se modificam de tempo em tempo. Então, nós temos, por exemplo, que até alguns anos atrás nós não tínhamos ou não precisaríamos ter nenhuma legislação que abordasse crimes na internet, né? O direito à privacidade na internet. E agora nós tivemos, há cerca de menos de um ano atrás, por volta de um ano atrás, a lei de dados, né, na internet, a lei de proteção aos dados na internet. Então, essa busca de uma ordem ideal, né, de uma ordem real de convivência, é exatamente nesse sentido, que se busca normas, regras que possam fazer com que a sociedade de determinada época conviva de forma harmoniosa. Então, essa ordem ideal, ela é mutável, né? Ela é dinâmica, né? Então, ela se modifica de tempos em tempos. Então, vamos iniciarmos aqui, propriamente dito, o estudo do sistema jurídico. Estudar o sistema jurídico quer dizer estudar as leis, né? Entender o que é uma lei, compreender o que é uma lei, né? Então, a gente faz esse estudo inicialmente a partir da sua etimologia, né? Do seu significado. Então, significado de lei a partir da sua etimologia. Então, lei vem do verbo latino legere, né, que significa lei, norma escrita, que se lê em oposição às normas costumeiras, que não são escritas. Né? Então, nós temos a lei, a partir desse verbo latino, o significado de lei, né? O significado de algo que está escrito, no caso, uma norma escrita. Então, também a gente pode identificar, né, ou consentir o significado de lei, né, a partir da expressão ligare, né, que significa ligar, obrigar, vincular. Aqui a gente já pode perceber que, como a gente fala do sistema de normas, né, um sistema jurídico, a gente também já está falando pela própria significação, pelo próprio significado da expressão, em algo que obriga, que vincula, né? E aí a gente vai ver que a lei, ela é para todos, né? Ela não trabalha indistintamente determinada, ela não exclui determinada pessoa que esteja sob as mesmas características e que possa vir a ser atingido por aquele aspecto normativo, né? Então, a lei obriga ou liga a pessoa a uma certa maneira de agir, né? A questão, por exemplo, nós tivemos, a partir de alguns anos atrás, uma grande alteração no Código de Trânsito. Então, obrigando a que todo motorista, né, todo aquele que utilizasse veículo automotor, fosse obrigado a usar um cinto de segurança. Então, essa lei, esse dispositivo do Código de Trânsito passou a obrigar, né, a vincular todas as pessoas que estivessem na condução, né? Primeiro na condução, e hoje já se tem que essa exigência, essa obrigatoriedade da lei, nesse sentido, vai para todos que estejam dentro do veículo, né? Então, quando nós estudamos lá atrás que a lei mudou comportamentos, né? Muda comportamentos, é nesse sentido. Do exemplo que eu acabei de falar. Então, a lei também tem esse sentido de obrigar, de vincular, de ligar uma pessoa a uma determinada maneira de como ele vai agir, tá? E uma outra expressão que também nos dá a ideia dessa significância, dessa etimologia da lei, da expressão lei, da palavra lei, é elegere, que significa eleger, escolher, porque a lei é a norma escolhida pelo legislador
como um preceito, como um comando para dirigir a atividade humana, para conduzir as nossas ações, né? Para obrigar-nos a cumprir determinadas situações de nossas vidas de acordo com o que está prescrito nela, na própria lei. Então, a lei como norma, né, ela regula o comportamento humano, né? Ela necessita ser ética, ser moral, ser humana, né? Especialmente quando a gente fala em lei jurídica, porque aqui, quando a gente trabalha nesse primeiro ponto, a lei como norma de comportamento, nós estamos falando inclusive, da lei no sentido da lei moral, né? Daquela lei que é individual, que é de cada um que é de cada pessoa, né, que não vincula, que não obriga, que não traz aspectos coativos, né, não traz a coerção, né, então não traz punição. Então essa lei, ela precisa desde ser uma lei ética, moral ou a própria lei humana, ou a própria lei humana, como a gente tem aí uma das características da própria lei jurídica, no sentido jurídico da expressão. Então, em se tratando de lei jurídica, né, a lei no sentido restrito, né, nós temos que ela é constituída pelas normas de conduta impostas por uma autoridade social, né? No nosso caso, pelo Estado, representado pelo seu poder legislativo. Então, a lei jurídica, que é a lei em sentido estrito, que é o que nos interessa aqui, como o nosso conteúdo da disciplina, ela é exatamente aquela que é produzida, que é criada por uma autoridade social devidamente investida para tanto. No nosso caso, é o nosso poder legislativo, seja no âmbito da União, que aí nós temos o Congresso Nacional, os deputados federais e os senadores, né, que integram o Congresso, né, ficam lá em Brasília. E no âmbito dos estados, nós temos as assembleias legislativas que representam esses poderes legislativos estaduais, né? E no âmbito do município, nós temos as câmaras de vereadores. Então, essa lei jurídica, essa norma de conduta criada, imposta pela autoridade social, em cada uma dessas esferas, é o que significa propriamente dito lei, né? Então, em sentido amplo, a palavra lei ou legislação é empregada para indicar qualquer norma jurídica, inclusive a norma que não é produzida pelo Poder Legislativo, que nós vamos ver um pouco mais adiante, logo agora, né? Logo a seguir. Então, em sentido amplo, a lei, ela aborda qualquer espécie de conduta, de norma, de regra de conduta imposta por qualquer poder, inclusive, como, por exemplo, a gente tem o poder executivo, quando ele edita portarias, né, que ditam regras, que ditam normas de conduta nesse sentido. Então, em sentido amplo, a lei ou a legislação é empregada para indicar qualquer norma, né, escritas, sejam as leis propriamente ditas, e quando a gente fala as leis propriamente ditas, nós estamos falando as leis, né, as normas oriundas de qualquer um dos poderes legislativos, no âmbito federal, estadual ou municipal, né? E aí a gente tem a lei, né, como sentido da expressão máxima, mas a gente tem também os decretos, as medidas provisórias, os regulamentos, resoluções, portarias e outras normas baixadas pelo próprio Poder Executivo, que aqui nós elencamos como lei jurídica no sentido amplo. No sentido restrito, somente a lei produzida no âmbito do Poder Legislativo competente. Então, a lei jurídica, né, ela tem esse sentido amplo, né, no aspecto de que qualquer norma, qualquer regra, né, estabelecida tanto pelo legislativo como pelos outros poderes, no caso o executivo, ele tem esse condão, tem essa características de impor obrigações. Então, em sentido amplo, a palavra lei ou legislação é empregada para indicar quaisquer normas jurídicas escritas, né? Então, sejam elas as leis propriamente ditas, né, as oriundas do poder legislativo,
ou sejam elas decretos, medidas provisórias, regulamentos, resoluções, portarias, outras normas baixadas pelo Poder Executivo. Então, em sentido amplo, né, em sentido estrito, melhor dizendo, ou a própria lei, a expressão lei, é apenas a norma jurídica, né, aprovada no âmbito de cada casa legislativa competente, no âmbito do poder legislativo competente. Né? Então, nós temos em sentido amplo, tanto a lei abrange, na sua acepção maior, tanto a lei do poder legislativo, como as leis, né, os comandos oriundos do poder executivo. E no sentido estrito, né, no sentido da expressão lei, quando pronunciada, nós estamos trabalhando, né, nós estamos nos expressando no sentido da lei propriamente dita, a lei aprovada, apreciada, votada no âmbito de uma casa legislativa no nosso sistema jurídico. Então, conceito de lei em sentido estrito, que é o que nos interessa aqui, né? É uma regra do direito geral, abstrata e permanente, proclamada obrigatória pela vontade da autoridade legislativa competente e expressa de forma escrita. Nesse conceito aqui, né, conceito de lei, lei em sentido estrito, ou seja, aquela unicamente aprovada, né, aquela norma aprovada pelo Congresso no âmbito federal, por uma das casas legislativas no âmbito dos estados, ou por uma Câmara de Vereadores. Essa é a lei em sentido estrito que nós estamos nos expressando aqui, trabalhando aqui. Então, desse conceito aqui, dessa lei em sentido estrito, nós já podemos observar várias características que, inclusive, nós iremos abordar. Então, é uma regra de direito, né? No sentido de que vai ser um comando expresso através de um documento escrito, né? Aprovado por uma das casas legislativas que nós já falamos, que tem como primeira característica ser geral. Então, a generalidade, nós vamos já estudá-la, é uma das características que, inclusive, está aqui, né, no conceito trazido para vocês. É abstrata, né, porque ela tende, aquele comando, a atingir o maior número de pessoas possíveis. Então, ela não pode ser específica, ela tem que ser o mais abstrato, o mais abrangente possível. E permanente, né? Permanente não no sentido de imutável. A lei, ela é permanente enquanto tiver em vigor, enquanto não tiver um outro comando, uma outra lei que disponha em sentido contrário daquela lei ali, já existente. Então, a lei é permanente num determinado período, né, num determinado tempo de existência, né, onde as normas de conduta, né, as relações humanas estão adequadas àquela lei, aquele comando expresso. Então, naquele período de tempo, né, ela se torna permanente. Não quer dizer que não possa ser modificada ou até mesmo tirada desse sistema jurídico, revogada, que é como a gente chama, né? E sempre proclamada no sentido de obrigatória, né, de obrigatoriedade a todos, é um comando que todos nós deveremos cumpri-la, né? Em razão, inclusive, de ter sido emanada, de ter vindo da autoridade legislativa competente, né? Se a gente for ao pé da letra, os nossos representantes, né, os nossos congressistas, né, os nossos senadores, os nossos deputados, eles estão lá porque nós votamos neles, eles foram eleitos. E o papel deles é exatamente ditar esse conjunto de regras, né? Criar, modificar esse conjunto de regras que a sociedade necessita para viver de forma harmoniosa, né? Esse no sentido de ser realmente o significado, a razão de ser do direito. Então, nós temos ainda, né, dentro dessa primeira etapa, que a gente está conhecendo a lei, né, a lei em sentido estrito, nós temos elementos, né, elementos que identificam, né, e especificam o significado
significado, né, a razão de ser dessas leis. Então, nós temos elementos materiais, nós temos o elemento material, o elemento formal e o elemento instrumental. O elemento material, né, tem relação com o conteúdo na norma, com o conteúdo da lei. Então, quando a gente fala, por exemplo, é obrigatório o uso do cinto de segurança, lá na lei de trânsito, nós estamos nos referindo, né, o elemento material dessa norma é a obrigatoriedade do cinto, de utilizar o cinto de segurança, né, de usar o cinto de segurança todos os que estiverem no interior de veículos automotivos. Então, nesse sentido, o elemento material é o conteúdo da norma. Então, a norma jurídica é, em regra, uma norma de direito geral, abstrato e permanente. É aqui que a gente elenca dentro do conteúdo, dentro do elemento material, esses aspectos. Então, é geral porque é obrigatório o uso de cinto de segurança para todos que estejam naquelas condições. Então, é abstrata e é permanente, né? É abstrata no sentido que busca atingir o maior número de pessoas. E é permanente na medida em que, enquanto não vier uma outra norma, mudando o conteúdo desta, ela vai continuar valendo, ela vai continuar existindo e produzindo os efeitos jurídicos. Então, se você for pego dirigindo sem estar com cinto de segurança, você vai sofrer uma sanção, que é uma multa. Isso está lá disposto na lei. Então, a primeira característica é a generalidade dentro do elemento material. A generalidade da norma jurídica consiste em que ela obriga a todos os membros da sociedade que se achem naquela situação que a lei abstratamente definiu, que é estar dentro de um veículo, ter a obrigatoriedade de usar o cinto de segurança. Então, a generalidade da norma é nesse sentido, que vai obrigar todos, né, que se achem naquela mesma situação. Então, é dirigida a todos os homens, no caso, residentes no país, no nosso país, a todos os cidadãos de uma cidade, né? Então, quando a gente fala de uma lei emanada pela Câmara de Vereadores de um município, nós estamos falando a generalidade de cidadãos daquele município. Então, todos aqueles que estiverem naquele município estarão obrigados a cumprir aquele comando expresso na lei. A todos os funcionários públicos, também é uma generalidade, né? É um conjunto de pessoas sobre a mesma característica, né? Que estarão na mesma situação, ou seja, identificados como servidores públicos, funcionários públicos, né? Nós temos, por exemplo, a Lei 8.112, que é a Lei do Servidor Público Federal, e que traz um conjunto de regras e que atinge essa generalidade de pessoas, né? Todas essas pessoas que estão identificadas como servidores públicos no âmbito federal. A todos os pais, então, é uma outra generalidade. Então, como exemplo, a gente traz aqui o Código Civil atual, que diz que o pai e a mãe, eles possuem o poder de mando sobre os filhos, na mesma proporção, né? Sobre as mesmas condições. Se houver alguma situação, em caso concreto, que eles venham a divergir, como o direito deles sobre os filhos é igual, vai precisar de vir uma decisão do Poder Judiciário, por exemplo, para dizer quem vai estar com a razão, se é o pai ou se é a mãe. Mas nós temos um conjunto de regras que atinge os pais e que diz que é obrigatório, que eles têm direitos iguais e decidem igualmente sobre as vontades, as necessidades dos filhos, até que eles adentrem a maioridade. O que diverge do Código Civil anterior. O Código Civil anterior, que era um Código Civil de 1916, que dizia que o pai era o chefe da família, então ele que conduzia, ele que ditava a vontade dos filhos até estes adquirirem a maioridade civil. Nós temos isso, é um conjunto de pessoas nessa mesma condição, pai e mãe. A todos os vereadores, né? Então, nós temos leis específicas para essa categoria, né? Enfim, esse sentido de generalidade, enfim, é geral para alcançar todas as pessoas de um mesmo grupo. E se for uma lei, como no exemplo dado, dirigir, né?
com a utilização obrigatória do cinto de segurança, nós vamos ter uma abrangência maior possível. Quanto ao elemento material, né, do conteúdo, né, o aspecto abstrato da lei, né, a lei abstrata, não é destinada a um determinado caso concreto. Nenhuma lei é destinada a um determinado caso concreto, mas sim define normas de dever ser, né, ou de dever deixar de fazer para o futuro, né, para as várias situações possíveis que venham a surgir e que se enquadrem naquela situação abstrata prevista na lei. Então, dispõe sobre ações ou situações definidas abstratamente, alcançando todos os eventos da mesma espécie que vão ocorrer para o futuro. A gente colocou aí como exemplo, né, o Código Penal, que diz, artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Então, nós temos o Código Penal brasileiro como exemplo de dever deixar de fazer, né, essa abstratividade, né, esse caráter abstrato no sentido de deve-se deixar de fazer o quê? De cometer homicídio. Eu costumo dizer que todos nós somos capazes, né, de praticar essa conduta, né, no Código Penal a gente chama tipificada, né, ele tipifica uma ação humana, que é o matar, né, e diz qual é a pena, né, diz qual é a conduta, que é matar, que é o crime de homicídio, e diz qual é a pena, né, pena de 6 a 20 anos, como a gente colocou aqui. Então, qualquer um que pratica essa conduta, né, infringiu essa norma e por isso mesmo vai sofrer a sanção. Claro que nós temos no âmbito penal, quando eu digo que todos nós somos capazes de matar, é porque eu estou querendo dizer que o ser humano é capaz disso, a depender da situação. Então, por isso mesmo, o próprio Código Penal, ele traz como a legítima defesa, né? Então, se você chega na sua casa, alguém está agredindo um filho seu, você é capaz de matar, sim, essa pessoa, né? De cometer descumprir essa norma penal, né? E, na verdade, não é nem descumprir, realizar essa conduta tipificada lá como crime, né? Que é matar alguém. Então, e por isso mesmo o Código Penal você pode ser declarado ter praticado aquela ação, mas sem receber a punição devida, porque você praticou em legítima defesa. Mas a abstratividade da lei, e aí a gente deu o exemplo aqui da lei penal, mas nós temos isso também nas leis civis, de outros âmbitos, né, previdenciária, administrativo, o próprio direito constitucional, né, o Código, a Constituição Federal, e essa abstratividade é no sentido de aspectos de dever ser, de dever fazer ou dever deixar de fazer, né, para o futuro, de situações que venham a ocorrer quando essa prescrição, quando essa norma estiver abstrativamente em vigor, tá? E aí, se for uma norma de caráter penal, vai incidir uma sanção, uma pena, como no exemplo dado. E o outro caráter, que a gente volta no aspecto da característica de permanente, do elemento material, né, no aspecto do conteúdo, é que a lei é uma norma permanente, né? Isto é, tem continuidade no tempo e se aplica indefinitivamente aos casos ocorrentes enquanto ela estiver, enquanto a lei ainda existir, ainda estiver em vigor. Enquanto ela não for revogada e não se esgotar a sua vigência. Isso quer dizer, gente, como eu havia falado, não que a lei ela é imexível, ela é imodificável de forma alguma. Essa característica da permanência é que enquanto não sobrevier, ou até que uma outra lei venha e modifique, né, essa conduta expressa naquele comando normativo, naquela lei, os efeitos desta lei são permanentes, enquanto essa lei estiver em vigor. Tá? Isso não quer dizer que as situações, porque nós estamos trabalhando de situações reais, né, de aspectos
característicos da lei, né? Que a gente identifica a força dessa lei, esse grande comando legal, né, disposto pelo nosso poder legislativo, né, pelos nossos poderes legislativos, e que que se tornam permanentes à medida em que aquelas situações sociais, aquelas relações sociais, assim exijam, né, assim necessitem desse comando. Então, não quer dizer, característica de permanente, que a lei não pode ser modificada. E ela pode sim, porque nós estamos tratando de relações sociais. Pessoas, né, relações na sociedade que elas são bastante dinâmicas. Então, com isso, a lei ela tem essa característica de permanente, o que não significa que ela não pode vir a ser modificada. Bom, o segundo elemento, né, é o elemento formal. Então, nós temos o elemento formal, né, ainda necessário que esse preceito seja declarado obrigatório por decisão do órgão legislativo competente. Ora, nós estamos falando de lei em sentido estrito, né, a lei aprovada por uma das casas legislativas. Então, esse é o elemento formal, né, esse é o aspecto formal ou orgânico da lei. Necessita que ela seja aprovada pela Casa Legislativa competente, né? Aí a gente coloca aí, qual é o órgão ou autoridade competente para exercer esse poder? Quem é o legislador? Bom, no Brasil, né, a própria Constituição Federal estabelece que o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Está lá no artigo 44 da Constituição Federal. Já o artigo 48 também da Constituição diz que o Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, pode dispor sobre todas as matérias de competência da União, então, isso no âmbito federal. Nos estados vão ser as assembleias legislativas, né, pelos deputados estaduais. E nos municípios, os vereadores lá dentro da legislatura que se vivenciará na Câmara dos Vereadores de cada município. Então, esse é quem exerce esse papel, de onde a gente verifica a presença desse elemento formal da lei. É através da identificação do órgão que elaborou essa lei, né? Se ele realmente era competente para isso. E, por fim, o elemento instrumental, né? Esse elemento que, a partir do momento que se identifica o comando, né? O elemento material lá, no aspecto do conteúdo, qual é o comando, qual é o conteúdo que a norma traz, é o elemento material, identifica-se que aquela lei em sentido estrito, ela foi aprovada pela Casa Legislativa competente, né, ou Congresso Nacional, ou Assembleia Legislativa do Estado, ou Câmara de Vereadores do município, né? Então, é o elemento formal, a identificação desse órgão competente, daí também o elemento ser formal ou orgânico, qual é o órgão? E, por fim, o elemento instrumental, né? Então, a lei é sempre formulada, nós estamos falando lei em sentido estrito, né? A lei propriamente dita é um texto escrito, né? Então, dividido em artigos, parágrafos, incisos, capítulos, títulos, seções. Então, isso evidencia, esse elemento instrumental, que a lei, ela, além de tudo, ela precisa ter uma distribuição, vamos dizer assim, didática, né, do seu conteúdo ali disposto. Então, muitas vezes a lei ela inicia conceituando determinado sujeito que ela vai ali proteger. Então, por exemplo, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 1º, ele já vem, ele traz aspectos gerais lá no título, lá disposto como aspectos gerais, e ele já identifica, o artigo 1º, ele consumidor, ele vai conceituar o que é consumidor. Então, essa disposição, e aí ele pode vir, acho que no seu artigo 2º, no parágrafo que ele conceitua o artigo 2º, fornecedor, né? Ele pode abrir um parágrafo primeiro, então assim ele vai didaticamente organizando aquele conteúdo que a norma dispõe, né, no caso
A gente está trazendo exemplo aqui do Código de Defesa do Consumidor, né? Então ele trata das relações de consumo, né? E aí ele vai didaticamente apresentando de forma escrita, né, o conteúdo da norma de forma a instrumentalizar melhor, de forma mais didática, né, tudo que a lei quer fazer entrar em vigor, quer fazer ser cumprido, né, dentro dessa característica do seu conteúdo, né, dentro do conteúdo, um conteúdo que a gente viu que é abstrato, que é permanente, né, que é geral. Então, todos aqueles que se identificarem dentro daquele conceito disposto lá no primeiro artigo do Código de Defesa do Consumidor terão a proteção daquela lei, tá? Então, o elemento instrumental é sua forma escrita, né? Então, é como ela vai se apresentar didaticamente de uma forma de melhor compreensão tanto do aplicador do direito, no caso, os juízes, né, os advogados, né, aquelas pessoas que estarão diretamente nos processos judiciais aplicando aquele comando, como também os cidadãos. Né? Nós temos que saber nossos direitos. E a gente colocar aqui o Código de Defesa do Consumidor já é aquela ideia mesmo de que a lei vem em nosso benefício, em benefício da melhor convivência dentro da nossa sociedade, porque todos nós somos potenciais consumidores, né? É da própria característica, essência do ser humano. Se nós temos uma lei, né, um conjunto de regras, né, organizados, né, que protege o consumidor, isso a gente vê presente todos esses elementos aqui bastante identificados que nós aqui apresentamos. Então, nós temos no Código de Defesa do Consumidor o seu elemento material, é a proteção ao consumidor, sim, de uma forma ampla, né? Temos como elemento orgânico ou formal, é uma lei que tramitou e foi aprovada no âmbito do Congresso Nacional, está ali o seu elemento, segundo elemento formal, e o elemento instrumental, ele se apresenta escrito, né, um conjunto de normas de proteção ao consumidor, que se apresenta escrito e devidamente organizado de forma a facilitar a compreensão, através de seus artigos, parágrafos, incisos, distribuídos em capítulos e títulos e em seções.